Boa noite. Estamos iniciando mais um Afinando a Conversa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um ritmo bem brasileiro, que é o chorinho. Para falar um pouco desse assunto, explanar bem com a gente aqui, estamos online hoje com Alexandre Gonçalves Pérez. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ricardo. Uma honra para mim estar podendo participar desse programa com você. Com certeza, a honra é toda nossa. Bom, a gente sabe que você faz um ótimo trabalho e brilhante com o chorinho brasileiro, as rodas, né, de choro. Mas vamos falar, antes da gente entrar nesse assunto aí do chorinho, a gente gostaria de saber um pouco, Alexandre, como começa a música na tua vida? Olha, a música, ela nasce desde muito cedo. Eu acho que toda criança tem aquela musicalidade, né? Minha mãe lembra de eu brincando de dar preferência para os brinquedos, né? Que tinha uma espécie de atabaque, assim, umas coisas, um violãozinho, né? Só que como eu não nasci numa família de músico, eu fui aprender a ter gosto, né, através de incentivos, né? Meu pai sempre foi um apreciador de música e gostava muito de assistir orquestra. E teve uma época que ele me levou para assistir concerto de juventude aqui em Ribeirão Preto, que é voltado para crianças, né? E eu me apaixonei, fiquei encantado com aquilo. E aí dali começou a surgir vontade de aprender algum instrumento. Mas não levei muito adiante, falei da boca para fora, meu pai também não botou muita fé. Aí depois que eu conheci os amigos, depois ficando mais adolescente, 11 anos, por ali, conheci alguns amigos que gostavam de música, eles ouviam algumas coisas, reggae, rock, algumas coisas, né? E eu comecei a ficar interessado em aprender violão. Aí eu pedi meu pai para me colocar numa aula de violão. Aí ele comprou um violão bem vagabundo, achando que eu não ia dar continuidade. Eu falei, não vai durar muito, ele não vai bem na escola, como que vai bem na aula de música, né? E durou, né? Tá até hoje. Acho que acontece com muita gente, né, Alexandre? A gente vê muitos músicos aí que falam esse relato, né? Mas, nossa, na escola não ia muito bem, né? Mas na música, nas artes, né, eles se destacam bem também, né? Todo mundo tem alguma coisa que tem facilidade, né? Então, não dá para você julgar o aluno por ele ser ruim de matemática ou português. Mas ele é muito bom em educação física, né? Ele se torna um super atleta. Então, é muito de... Cada um tem sua especialidade. Com certeza. E você falou uma coisa muito importante, desde cedo, né? Mesmo você não sendo uma família tradicional de músicos, mas desde cedo você já teve uma apreciação musical, né? No caso da orquestra, é isso? É o Juventude Tem Concerto? Isso foi na década de 90, o maestro Luchuk, acho que era, da orquestra, e eu achei incrível ouvir orquestra de perto, assim, foi uma coisa única que eu acho que vale a pena para todo adolescente, criança, né, passar por essa experiência. E é assim que começa, muitas vezes, né, Alexandre? Sim, E aí depois você falou, pô, agora tô bem no violão, já tô começando aí com o pessoal, vocês formaram alguma banda, como é que foi esse processo? Sim, aí, comecei a ter uns amigos que também começaram a estudar junto, música, formar um monte de bandinhas, assim, fazer um som mais, nada muito sério, né? Aí, depois, acho que com uns 15 anos, que eu decidi levar a sério, assim, eu entrei na aula de música, comecei a estudar com o Washington, que é um professor de guitarra, e ele é um ótimo professor, e aí eu comecei a me dedicar muito, fiz uns 3 anos, assim, em sequência com ele, né? E aí eu comecei a me dedicar e entender mais sobre a música, né? Entender sobre um todo, que ele era bem eclético. Sim. E a partir daí eu já sabia o que eu queria da vida, né? Eu falei, eu não tinha dúvida que eu queria ser músico. Aí terminei o colegial, já fui embora para o Tatuí. Aí consegui entrar lá,
E fiquei morando lá durante 6 anos, né? Sim. E aí fiz muita coisa lá. Lá foi um grande laboratório, né? Toquei um monte de instrumento, conheci muita coisa. O- o- Foi a melhor coisa que aconteceu, que poderia acontecer na minha vida como músico. Foi ter passado por lá. Alexandre, todo mundo compara o Conservatório de Tatuí com grandes universidades mundo afora, né? Sim. Tatuí tem um diferencial que ele te prepara muito para a prática, né? Diferente das outras universidades, que é uma coisa mais teórica, né? Mais escrita. Então eles te preparam para ser um super músico mesmo, assim, né? Você dá conta da jornada de trabalho, né? Não para você ficar escrevendo livros, né? Essas coisas. Aí seria mais outro tipo de universidade mesmo. Então Sim. tem esse diferencial. Você dificilmente um músico formado em Tatuí não sai tocando legal, assim. Porque exige muito, né? Você não chega lá, se você não se dedicar, você não fica, né? Uhum. Não tem como, porque é bem puxado, assim. Não tem como levar nas coxas, sabe? Fazer mais ou menos. Sim. Aí não, e aí não tem como você sair de lá tocando mal, assim, sabe? Tipo, consegue ter uma base boa, assim, né? Então ele lá te dá um bom direcionamento para ser Sim. músico. Alexandre, no conservatório, você tocava quais instrumentos, assim, quando você chegou lá, era o violão ainda? Aí Já... eu entrei como guitarra, depois peguei o violão, fiz o curso de cavaquinho. O curso de cavaquinho eu não concluí, né? Eu acabei me formando em guitarra mesmo. Olha, Guitarra e cavaquinho ficou faltando um ano e eu já estava lá há 6 anos, eu já queria ir embora. E eu bastante tempo, né? acabei não concluindo. Me Mas, arrependi, eu poderia ter ficado mais um aninho lá, mas eu estava um pouco cansado de uhum. morar em Mas cidade nessa, pequena. e nessa, e nessa época, Alexandre, você tocava vários instrumentos, não só o cavaco e a guitarra, né? Como eu te disse, né, lá no laboratório. Aí eu fiz os cursos de percussão brasileira, pegava instrumento de sopro emprestado e ficava testando em casa, ficava tentando tocar. Nunca fiz um curso, mas eu já fiquei meses com trombone, fiquei meses com clarinete, mas Sim. não toco nada até hoje, mas foi só para ter essa experiência, né, de Uhum. sonoridade, essas coisas. Foi ótimo ter vivenciado isso. E tinha vários grupos lá também, né, Alexandre? Nessa época que você... Sim, tinha muito grupo. Quando eu entrei, era cada república parece que tinha um grupo musical, assim, é até engraçado, eu estava subindo para ir para minha casa, passava numa casa, estava tendo um ensaio, aí subia mais outro quarteirão e estava tendo ensaio em outro quarteirão. Era Uhum. uma cidade super musical na época que eu entrei, assim, uma coisa, Sim. parece que foi um sonho, sabe? Uhum. Peguei uma época muito boa, dei muita sorte, pessoal muito bom, sabe? Sim. Muito legal. E aí, como que entra aí o chorinho? Quando eu entrei lá, eu não conhecia muito bem o Chorinho, né? Eu tinha alguns momentos em Ribeirão em contato com o choro. Um dos primeiros foi um pipoqueiro que descia a rua da casa da minha mãe, um som. E ele tocava as músicas do Valdir Azevedo, eu não sabia quem era Valdir, mas aquele cavaquinho, aquele som já me encantava. Eu falei, nossa, que legal, né? Ele passava lá com som de passarinho junto, mas eu achava legal aquilo. Então ali eu fiquei sabendo que aquilo era um chorinho e tal. Aí, às vezes, eu fui, acho que meu pai também me levou algumas vezes lá na Café com Chorinho na USP, aí eu conheci ali, né? Mas ali eu não tive muita noção do que era, porque eu já conhecia a Bossa Nova, aí eu via que eles tocavam bastante Bossa Nova, né? Bastante coisa bolero, e eu fiquei meio perdido. Falei, isso é choro, ué? Toca bolero, toca Bossa Nova, toca tchá-tchá-tchá. Lá no Chorinho da USP, na verdade, era uma gafieira, né? O Uhum. pessoal ia a escolas de dança, uma galera dançar mesmo, né? Então eles não poderiam se fechar só no chorinho, né? Então eles faziam de tudo. Faziam Eram forró, faziam de tudo, né? vários estilos, né? Então ainda eu não. Aí o meu próprio professor, o Washington, me passou alguns chorinhos, né? Eu me lembro
apanhei de cavaquinho, foi os que eu aprendi a tocar na guitarra. E achei muito legal, né? Aquela coisa virtuosa. Falei, nossa, que bacana, isso é chorinho, que bacana. Só que eu não tinha noção, assim, nunca tinha visto um grupo de choro de verdade, né? E quando eu entrei em Tatuí, estava lá fazendo curso e tal, o pessoal, vamos assistir o grupo dos professores, né, de choro, da área de choro, eles vão estar tocando no teatro. Aí eu fui, nunca tinha visto, aí me lembro de arrepiar do começo ao fim do show. Ficar arrepiado e falar, nossa, cara, é isso, é isso, é isso. Aí depois eu comecei a querer entender mais. Comecei a participar de ouvinte, né, nas rodas de choro, que acontecia no boteco lá. Depois eu fui... Aí nessa roda de choro sempre faltava o cavaquinista. E é engraçado que eu ouvi o cavaquinho. Eu falei, cara, o cavaquinho é um instrumento muito importante nesse gênero. Ele não tá aí, eu tô ouvindo, né, ouvindo o som dele. Falei, eu vou aprender, vou pegar o cavaquinho, vou afinar igual o violão, e vou ver se eles deixam eu participar, né? Eu falei, não tinha pretensão de tocar o instrumento, porque eu falei, já tá dando trabalho tocar violão e guitarra, né? É muita coisa. Eu não tinha pretensão nenhuma de tocar o cavaquinho. Aí eu fui, no final do ano, eu comprei um cavaquinho bem meia boca, assim, bem duro, da Rocinho, bem barato. Eu falei, eu vou tentar aprender uns acordes. Aí eu fui atrás do professor de cavaco lá, de choro. Eu falei, olha, tava no final do ano, eu falei, você não me passa algumas coisas para estudar de cavaquinho no final do ano? Eu não tenho pretensão nenhuma, só quero aprender a fazer uns acordes, tal, uma levada de choro. Ele falou, cara, como você tá agora de horário e tal hora? Vem aqui na sala. Tava um aluno vago, né? Aí ele me passou umas coisas, ele falou, vem semana que vem, vai estar vago, eu te passo mais coisas. Eu estudei, aí ele disse que era um teste, né, para ver se eu era dedicado ou não, né? Aí eu voltei na outra aula e ele falou, você não quer fazer o curso de cavaquinho? Eu falei, fiquei meio assim, né? Ixi, será, né? Faz o curso, ano que vem você faz o teste, aí você tenta a vaga. Eu falei, beleza, né? Já com o aval do professor, eu falei, beleza, vou fazer. Aí eu fiz o teste, deu certo, e eu comecei a fazer o curso de cavaco e levar a sério, né, o instrumento. Uhum. Então a história foi essa, eu nem tinha essa pretensão de tocar, né? E agora eu tô com 3 instrumentos aí, tipo, 3 mais, né? Agora eu peguei o violão tenor também para estudar. É muita coisa, né? E eu me arrisco em outros instrumentos também, mas esses 3 é os que eu dou mais atenção, né? Uhum. Cavaquinho, guitarra e o violão. Sim. Eu dou mais atenção, eu estudo todo dia. Então começa lá em Tatuí já, né? A entrar na roda de choro também, né? Aliás, primeiro você assistiu, né? Aí eu fui entrar depois, no outro ano, né, que eu comecei a fazer o curso de cavaquinho, eu fui entrar mesmo. Sim, bacana. E aí quando volta o Alexandre para Ribeirão Preto, como é que volta, Alexandre? Então, aí eu voltei para cá com muita vontade de tocar choro, e não tinha muita gente tocando, né? Tinha um pessoal, sim, mais velho, só que eles dava para ver que eles não estavam muito nesse espírito de ficar ensaiando toda hora, né? Ficar tocando à toa, sei lá. Porque quando eu tava jovem, né? Que tava naquele espírito de fazer. Então eu me senti meio solitário no show. Aí eu entrei num grupo, formei um grupo de samba, inclusive virou samba da casa, né? Uhum. E o pessoal. E aí, por um acaso, eu consegui colocar o choro ali no grupo, porque nós fazíamos um samba da vela, que era ali na Independência, que a gente vai. Acho que era na Independência. Não, era na Independência. E aí tinha esse samba da vela, e acendia a vela e demorava para apagar a vela. E aí o que acontecia? A gente acabava gastando sambas bons no começo da vela e ninguém ia lá curtir, lá dançar, né, ficar cantando junto. O negócio começava a pegar do meio para o final, né? E aí a gente ficou falando, pô, a gente gasta o samba bom no começo, o pessoal só levanta no final, às vezes a gente fica, né, sem saber o que tocar. Eu falei, eu tive uma ideia, vamos fazer tipo um primeiro bloco só com choro, né, enquanto a galera chega, se acomoda, senta, toma cerveja. Aí na hora que a gente faz o segundo bloco, né, que na verdade não tinha bloco, não tinha intervalo, era velho. Mas a gente, metade, né? O pessoal já vai estar mais animado e vai chegar junto com a roda cantar. Aí deu super certo.
né? Aí eu levava as harmonias pro pessoal, do violão, ensinava lá na hora as músicas, era meio que na marra, assim, no improviso. E o pessoal começou a gostar de choro, se interessar, mais. O próprio pessoal do grupo. O pessoal do grupo de samba. Ah, Aí teve um primeiro festival, não sei se foi o primeiro, acho que foi o primeiro festival de choro de Leme, Seu Geraldo de Leme, aqui pertinho, né, Leme. E aí eu falei, eu vou pro festival, ia ter aula com a galera da Casa do Choro lá do Rio de Janeiro, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo. O pessoal todo mundo ia estar aí dando aula. Falei, pessoal, eu vou lá fazer o curso, vocês estão afim? Mas eu falei imaginando, falei, ninguém vai, né? Eu vou sozinho. E aí, para minha surpresa, todo mundo foi, o grupo todo foi. Aí depois desse curso aí, o pessoal voltou apaixonado, né? Aí a história, aí nasce o choro da casa e a história vem, né? então começa aí o choro da casa. É. A gente começou a fazer uma roda no Bar do Chorinho, né? E nós tocamos até hoje. A roda era de segunda-feira. Aí começou a nascer mesmo o choro da casa. E continua ainda de segunda? Continua de segunda, mas não no Bar do Chorinho, na Praça 15, né? Tá. Roda aberta. O Bar do Chorinho nós tocamos de quarta-feira. Mas não é roda, né? É mais fechado. E aí como começam os estudos? Eu falo assim, é na roda mesmo que nasce assim, cada um, de repente chega alguém lá, não sei. Ó, tem um chorinho aqui que eu sei tocar. Funciona mais ou menos assim? É super assim. A roda é um lugar aberto, assim. Você, eu sei tocar 2 choros, vamos lá tocar com a gente, entendeu? Mas eu não tenho nível para tocar, não existe nível. A nossa roda não é inclusiva, né? Para todo mundo participar, para todo mundo, né, estudar junto, evoluir junto. Não tem, é como se a gente fosse pensar numa tradição, né? Que o choro não deixa de ser uma tradição. E folia de reis, por exemplo, tem os mais velhos lá que ensinam o pessoal mais novo, você vê até criança indo junto com eles, né? Aí vai passando, né? Igual capoeira, tem o mestre. Eu sinto que o choro é a mesma coisa, né? Tem o pessoal mais velho ali e tem o pessoal jovem também, mais novo, que está ali para aprender e é super bem-vindo. Não tem aquela coisa, não, é só a gente, vocês estão fora porque vocês não têm nível. E numa roda de choro não existe, né? Quando convidavam, às vezes não tinha cavaquinista, né? Lá em Tatuí você fala, pô, tá faltando um cavaco, né? E como é que, assim, voltando um pouco para a história do choro, como que surge o choro no Brasil, né? Como é que ele, aliás, é um ritmo brasileiro ou estou falando besteira? É um ritmo brasileiro. Porque, assim, o Brasil é um país mestiço, né? Nós somos uma mistura de tudo, né? Sim. Não tem não é só de Portugal, não tem um lugar só, né? É uma mistura total. E o choro não deixa de ser isso, é uma mistureba total também. Então é uma música brasileira, igual nós, brasileiro, que é a mistura de índio, africano, português, italiano. O choro é essa mistura de todas as músicas também. Fez aquela salada e foi se organizando, e nasce o choro, né? O choro é mestiço, né? Por mais que na época que surgiu o choro, né, tinha muitos negros que tocavam, não dá para falar que é uma música negra, porque é mestiço, mas tem uma influência muito forte da música africana. Porque se não fosse a música africana, o choro seria uma tragédia, né? Seria uma música durinha, seria careta, né? Entendi. Então a música africana tem uma responsabilidade muito grande de pôr swing esse caldo aí no choro, né? Que é o mais gostoso do choro, né? Que é o balanço. Sim. E isso vem, assim, como você falou, vem com os negros, né? Também dos tambores, né? Sim. E tem um pouco também da influência dos portugueses. Tem, a música europeia, né? A primeira, acho que o primeiro gênero assim que ficou com mais cara de Brasil era a polca. A polca é um gênero europeu. Só que eles diziam polca brasileira e falavam, e chegou até, eu vi até num livro, né, da época, que a polca era o ritmo mais brasileiro. Né? Olha. É até estranho ouvir isso. Polca era o ritmo mais brasileiro. Que era o jeito que eles tocavam a polca, não era igual, né, na Europa, mas era o nome da polca. Era parecido, mas não era igual. Aí da polca com a mistura do lundu africano, nasce o machixe.
né? Com aquela coisa durinha, tac, 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 da Uhum. polca, aí vem o lundu ficando tac, 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 dá aquele molejo, dá aquele swing, e nasce o machixe, que é o primeiro gênero de música brasileira e a primeira dança, né? Tanto que foi bem polêmico, né, na época, a dança do machixe, que era sensual, né, e para a época era uma coisa que proibida, né? Uhum. Então teve a polêmica do machixe. E os pessoal, os granfinos, os músicos mais eruditos, né, como Ernesto Nazaré, eles não usavam o nome machixe para as músicas. E eram machiches puros, né? Todo aquele swing todo, mas eles falavam tango brasileiro. O Então por Leão, isso que Leão é um tango brasileiro, Brejeiro é um tango brasileiro. Né? Eles não falavam que era machixe por mas conta do preconceito que tinha na época. Né? olha só. Então, Eu já o tango interessante você brasileiro, falar. assim, Então começa aí. isso. Tá. Eu acho que o tango, esse nome tango brasileiro só não ficou. Ele só não ficou por conta do tango argentino, que começou a ficar muito popular. Se popularizou Sim. demais, né? Uhum. Se eu não me engano, o tango brasileiro, a denominação do tango brasileiro é mais antiga que o tango argentino. Só Olha. que o tango argentino começou a fazer muito sucesso e começou a causar confusão, né? Entendi. Eu acho que se não fosse o tango argentino, acho que a nossa música não se chamaria choro, chamaria tango brasileiro. Olha Eu só. acho assim, não sei. Aham. É Não, uma mas, opinião minha, né? não, mas você que tem um conhecimento grande aí dessa parte histórica, é bom você comentar sobre isso, porque realmente eu já toquei algumas bandas, na época, as bandas de coreto, né? Aqui também tinha. E o machixe, por exemplo, você tem razão. Você falou uma coisa interessante. Realmente, alguns não vinham escrito como machixe. Mas o pessoal tocava para mim, era um machixe, É, né? Mas é bem interessante isso. sim. E aí então começa, depois do machixe, aí começa a vir mais influências ainda, Alexandre. Sim. Aí depois do machixe, aí o pessoal começa a usar o samba já, a palavra samba. Na verdade, já aí tem, vamos lá para o choro, né? Como surgiu o choro, que tinha esses encontros aí que o pessoal, os escravizados faziam, que chamava choros, né? Aí dizem que vem daí, né, o nome choro, e que depois começou a ter as festas, né, que tocavam música, que tocavam polca, machixe, valsa, lundu, que tocavam tudo isso, eles chamavam de choro, uma festa, vamos lá pro choro, né? Igual a gente fala, vamos lá pro pagode, vamos lá pro forró, né? Uhum. Na verdade, toca um monte de gênero nesses lugares, era só o nome da festa, o choro, não era o nome do gênero. Então, Uhum. por conta disso, né, principalmente quando vem o Pixinguinha, né, faz essa junção do século XX com o XIX, começa a ficar mais forte essa coisa de chamar de choro. Ah, fiz um chorinho aqui. O Nazaré, no final da vida, já tinha umas músicas que ele fala, fiz um chorinho aqui e tal. Né? Então, começa a surgir o choro. E, como gênero, ele se parece muito com o tango brasileiro. Por isso que eu falo que é a continuação, né? Se Uhum. você for analisar o choro como gênero, que alguns denominam, né, como choro, é bem parecido com o tango brasileiro, que é um machixe mais tranquilo, né? Uhum. Mais liso, né? Alexandre, e a estrutura do choro? Você falou do Pixinguinha, depois a gente pode voltar a falar, você com muito mais propriedade, mas o Pixinguinha muda um pouco a estrutura, né? Tudo. Que a estrutura do choro, como é que ela é? Cara, o Pixinguinha, ele começa, aí que tá, né? Voltando para o machixe. Uhum. Ainda não existiu o samba, né? O Tá. samba ainda estava ali, né, formando. E aí o pessoal usava a palavra samba, mas era o samba machichado, era o samba machixe. Então, até o senhor recebeu o título de rei do samba, mas ele não tem um samba, é tudo bem machichado as músicas, né? Ainda não, só existia a palavra, mas o samba mesmo não existia. E o Pixinguinha, talvez por ter muita influência, né,
das matrizes africanas, né? Do candomblé e tal, você começa a ver que as melodias dele dão uma puxada para o sambado. E ainda não existia o sambado. Mas as melodias dele puxa bastante, assim. Ele, você vê, as primeiras gravações é tudo meio machixe, mas as melodias já chamam muito para o samba, né? Uhum. Mas ainda não existiu samba. Aí, na escola Estácio de Sá, que ainda se dançava machixe na avenida, eles começaram a achar aquilo muito monótono, né? Pô, não dá para acelerar o machixe. Se acelera o machixe, fica um negócio feio para dançar, né? Um negócio muito embolado. E aí, eu não me lembro o nome de quem que foi, se foi o Ismael Silva, que resolveu tirar a repetição do bumbo, tum, 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 do machixe, e deixar um só, tum, tum, tum. Assim eles conseguiam fazer uma coisa mais rápida, mais frenética, né? Tum, 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 tum. E aí para mim que nasce o samba. Só que a partir daí começa a vir acarretar uma série de influências, né? A partir da mudança do bumbo, aí Sim. começa a encaixar outros ritmos, né? É aí que tem uma forte influência da música do candomblé, Tá. que é a música de terreiro, que Sim. é a música da Bahia, que aí começa a ter essa junção, aí realmente nasce o samba que nós conhecemos hoje, né? Esse samba batucado mesmo, que é essa coisa. Então, o Pixinguinha faz parte dessa trajetória, né? Dizem que foi ali na casa do Tia Ciata, ele estava ali, né? João da Baiana, toda essa galera. O Pixinguinha foi uma pessoa muito importante nessa transição também, né? Do nascimento do samba. Tanto que pelo telefone, que é o primeiro samba, ele estava presente na composição, né? Bom, é isso. Sim. Bom, as histórias são fantásticas. Mas voltando na estrutura, fala assim, a parte é como é que é mesmo a estrutura? Estrutura do choro. Ah, tá. É. A estrutura do choro tradicional é A, B, B. A, C, C, A. Essa é a Sim. estrutura tradicional de choro. Tá. E o Pixinguinha, ele quebra um pouco isso, não quebra, o Alexandre? Essa É, estrutura. ele começa a fazer músicas de duas partes, né? Ele depois vem o Valdir Azevedo também, ele campeão em fazer música de duas partes. Né? E o Pixinguinha começa a fazer mais. Quando ele começou a fazer mesmo, na década de 30, ali, 20, ele tinha vergonha, né? De levar a música de duas partes para uma roda de choro. Ele fala, como o pessoal vai me olhar feio, né? Porque choro tem que ter três partes. Né? Então, para você ter ideia, o Carinhoso, que tem duas partes, ficou engavetado por 10 anos. Olha. Ele foi criar coragem depois de 10 anos, que acho que o Braguinha precisava de uma música para letrar e ele tirou da gaveta. Então, para você ter ideia, quando ele fez, ele não ficou muito confortável de mostrar para o pessoal. Né? Sim. Porque Mas era. depois disso, o pessoal não começou a não ter muito mais essa regra. Então, o próprio Jacó do Bandolim, que é um tradicionalista, fez muitas músicas nesse formato, mas também fez músicas de A e B também. Poucas, mas fez, de A e B. Valdir Azevedo, muita música A e B, só duas partes. Né? E sempre tem essa contraposição também do menor e o maior, né? O modo, né? Sim, o choro é muito rico harmonicamente, né? Ele muda de tom no meio, depois vai para a segunda parte e vira menor, depois muda de tom na terceira. Às vezes na mesma primeira parte já tá modula para o maior, para o menor, ou modula de tom. Sim. É bem rico, né? Por isso que a nossa música é bem... o pessoal se impressiona muito, né, com a música brasileira. Uma coisa que me chama muita atenção no choro, você ainda que é violonista, guitarrista também, são as baixarias, né? Sim. Muito bacana aquilo, né, Alexandre? E as baixarias quem deu um pontapé assim para ficar essa coisa de bastante nota, né? Foi o Pixinguinha, né? Com os contrapontos no saxofone tenor. A partir daí ele começou, o pessoal dos violões falou, opa, peraí, se ele pode fazer isso no sax, eu também posso tentar fazer os baixos, né? E o próprio Dino se influenciou muito, né? Nos contrapontos do Pixinguinha. E Sim. aí
A partir daí eu acho que começa a modernizar o choro, né? O Pixinguinha ele dá essa modernizada, né, no choro, que entra essa coisa da baixaria do violão ficar mais exposta, né? Uhum. Não ficar só marcando, porque antes os violões ficavam só marcando e faziam uma passagem ou outra, né? Uhum. Agora, depois do Pixinguinha, os violões ficam bem à vontade, né? Poderia nos dizer que aí tem um pouco de improviso também? Com certeza. Muito improviso nas baixarias do violão. Uhum. O Dino mesmo, ele era um improvisador, né? Improvisava o tempo todo. Sim. Então, e eu acho que é a essência do choro, né? O Chorão mesmo, ele sabe dessa importância de estar improvisando, né? Uhum. Porque quando você toca decorado e toda vez é do mesmo jeito, sai fora da linguagem do choro. Tanto melodia quanto contraponto, né? Já não é, já... Por isso que, assim, não é proibido, né, ler partitura na roda de choro, mas é uma coisa que não faz parte da linguagem. Porque o Tá. choro, ele te induz a brincar com a melodia. Quando você está lendo, você está preso na melodia. Você Sim. acaba não brincando e acaba não tocando na linguagem do choro, né? Então, o choro é uma linguagem improvisada mesmo. Não tão livre, né? Igual Sim. o jazz, né? O jazz é uma linguagem improvisada livre, né? Uhum. Tem um tema lá, depois você faz, fica à vontade. O choro tem algumas regrinhas para você seguir ali, de Sim. improviso, interpretação. Mas por mais regras ainda é bem livre, né? Assim, deu uma liberdade legal, né? Assim, Sim, com certeza. né? É. Mesmo na melodia, como você falou, né? Os instrumentos podem, como se ficar muito preso à partitura, né, Alexandre, você vai fazer sempre a mesma divisãozinha, né? Não tem como você de repente ficar um tempinho a mais ali, dar uma interpretação diferente, né? Sim, e a riqueza da nossa música é ritmicamente, né? Uhum. Então, assim, você está ali brincando, mesmo com a melodia, às vezes nem está improvisando, está fazendo uma rítmica diferente do que o convencional, o violão já escuta, peraí, ele já faz uma frase já pensando naquela rítmica. Então, a música acaba sendo depois o pandeiro também compra alguma coisa, então acaba sendo uma conversa, né? Tanto que o choro é em roda, né? É. Então, acaba sendo um diálogo ali. Quando não tem esse diálogo, eu acho também uma coisa que sai fora da linguagem, sabe? É uma música meio erudita, cada um por si. Sei lá, eu, eu tenho um pouco de bronca, né? Porque às vezes a galera quer ficar estudando e não ouve o coleguinha do lado, né? E Tá. aí fica meio cada um por si. Eu fico um pouco cansado disso. Mas é Entendi. comum, né? É comum porque quer estudar, quer ficar experimentando e tal. Mas eu gosto muito da coisa do ouvido, né? A pessoa tá te ouvindo, você sente que você não está falando sozinho, né? Quando tem Sim. alguém te ouvindo, você fala, pô, eu tô aqui conversando com a pessoa tá me ouvindo, tá me respondendo. É muito legal e gostoso tocar assim, né? Sim. E, Alexandre, falando aqui, estou vendo uma lista bem grande aqui de pessoas que você já gravou, já tocou junto, são bastante pessoas, hein? Como é Sim. que foi com o Proveta? Ele veio até Ribeirão? Foi. Como é que foi? Ah, o Proveta é uma paixão antiga, porque o primeiro grupo de choro que eu tive, a gente mandou o CD pro. Eu fiz amizade com o pai dele, que eu fui tocar numa roda de choro em Leme, que o Proveta nasceu lá em Leme. E aí eu toquei com o pai dele, eu falei, olha, meu primeiro grupo de choro, gravei um CD, aí ele mostrou, o pai dele pegou o CD e mostrou pro Proveta, o Proveta gostou. Aí eu fiquei sabendo, aí quando eu fiquei sabendo, a gente ia se apresentar no Sesc Ribeirão. Foi uma das primeiras apresentações nossas depois que gravamos o disco. E aí eu liguei para o Proveta, falei, Proveta, você não quer fazer uma participação no show? Né? Tipo, segue pelo Sesc um cachê e tal, e ele topou. Eu fiquei impressionado, porque, né, tudo moleque tocando. Sinceramente, tocávamos mal ainda, no nível Mas, do Proveta, né, que é um gênio da aham, música. E eu fiquei muito feliz com a humildade dele, de estar ali tocando com a gente. Então ele foi o primeiro, assim, a abraçar isso, né? Tocou, ele foi super gentil, generoso, fez o show com a gente, foi muito bacana. Aí depois de uns anos,
passou, sei lá, uns 5 anos, não sei, eles, com essa coisa do Festival de Leme, que é o nome do pai dele, né, também, o festival, eles montaram uma escola lá pelo pessoal do Rio de Janeiro, né, que é pela EPM, que é a Escada do Choro, tudo. E o Proveta estava também ali na coordenação, e eu fui convidado para dar aula, né, lá, e para as crianças, tudo, os adolescentes. E aí eu acabei me aproximando dele, né? Porque ele começou, e além de ir nos festivais, ele também aparecia algumas vezes lá. E aí eu já estava com outro grupo, né? Que é o Rabo de Gato, que está meio parado, porque cada um está num canto, mas não fechou o grupo, ainda existe. E aí nós convidamos ele para tocar e fizemos um monte de show junto com ele, né? Fizemos várias cidades com ele, fizemos umas coisas legais, assim, ele sempre foi uma pessoa muito generosa. Ô Alexandre, e como funcionam assim, as oficinas? Se alguma prefeitura interessar, ou tem que ser um pessoal da cultura, músicos, como é que funciona para vocês ir até a cidade, por exemplo? É só combinar mesmo, não tem segredo. Estamos super dispostos aí para estar fazendo esse tipo de trabalho, estar passando, né, o choro, a cultura do choro. Nós fazemos aqui em Ribeirão toda segunda, né, que é as aulas, oficina, faço prática de conjunto. Segunda-feira, antes da roda, tem as aulas. Que é Ah, então antes da roda acontecem algumas aulas. as aulas são gratuitas, né, no nosso trabalho voluntário também não temos parceria, estamos tentando aí, uma empresa para ajudar. Tá na Mas, hora, hein, pessoal? e estamos assim, aceitando proposta. É uma coisa que nós gostamos muito de estar fazendo oficina, né? E, bom, é isso. Aqui em Batatais tem um pessoal novo também que toca com vocês. Sim, tem o Guilherme, o Samael, né? Isso, O pessoal da pesada aí. Tem realmente. o Zé do violão, toca super bem, mas ele tá meio sumido. Tem o João Bosco, né? Mas o João Bosco ele vai pra lá, vai pra cá. Mas toca super bem também. Sim. Pessoal muito bom. Mas eu acho que é isso. Vocês têm vem plantando isso, né, Alexandre? Nas cidades também, levando, né? Através dessas oficinas, conseguir outros grupos, conseguir esse pessoal também tocar, por que não, na roda, como você falou, né? Que é bem à vontade, assim, todo mundo ali, independente do nível, né? É bem visto, é bem-vindo, né? Isso é muito bom. Vocês têm também parcerias em outras cidades? Não, acaba focando mais aqui em Ribeirão Preto mesmo, esse projeto. Tá. Essas aulas acontecem aonde? No Antes da. Centro Cultural Palace, que é na frente da praça, do lado Então, do Teatro Pedro II. Ali. tá. Um pouquinho antes, então, pessoal que quiser pode ir lá pro Palace. Agora a gente abrimos a inscrição esse ano, está um pouco cheio, no começo do ano sempre enche de gente. Sim. Mas tem muita desistência, né? Ainda mais quando é aula gratuita. Tem essa coisa que o pessoal parece que não valoriza, tem um futebol ali, vai faltando, vai faltando. Na hora que vê, não está dando mais conta de fazer a aula, aí tem que parar. Né? Então a gente sempre começa com bastante aluno, depois dá uma diminuída, aí às vezes tem um pessoal que quer entrar e tá com aquela vontade mesmo e dá conta, a gente aceita pegar aluno assim também. Sim. Então, por enquanto está meio fechado, né? A gente tá tudo lotado. Mas acho que daqui um mês, 2 meses já vai ter mais vagas, vai abrir vagas. E nesse caso, Alexandre, as aulas lá são separadas? Tem cavaquinho, violão, pandeiro. Violão tem 2, iniciante e intermediário. Pandeiro também, iniciante e intermediário. Prática de conjunto também. Ah, tá. Mas o prática de conjunto é mais intermediário, é mais o pessoal que já toca mesmo, assim, não tem iniciante. Eu sou professor de prática de conjunto. E aí, um pouquinho aí falando do choro também, né? Como existe também, acredito eu, né? Tocar mais à vontade, tudo.
Mas vocês passam também na partitura antes? Não? Ou já vai mesmo na prática? Como é que funciona? A minha prática de conjunto eu passo de ouvido. Para treinar o ouvido, que é essa coisa da linguagem do choro, que é muito ouvido, né? Sim. Eu aconselho os alunos que sabem escrever, depois que aprendeu, tocar música e escrever, né? Que é importante também. Às vezes eu levo uma partitura, uma coisa. Pessoal, vamos ler, vamos fazer. Né? Eu tenho um livro choro didático, né? Então tem umas coisas bem tranquilas de leitura. Então, às vezes eu levo uma música desse livro, ou levo alguma outra coisa. Se tiver um pessoal mais experiente, eu levo uma partitura para ler. Mas, resumidamente, é tudo de ouvido mesmo. Eu passo, o pessoal aprende melodia, decora, né? A gente grava a aula para o pessoal não esquecer a melodia. E é mais ou menos assim a aula. O livro, o Choro Didático, você já comentei que você fez uma vez com os professores lá do Guri. Inclusive eu estava lá também, foi muito interessante, é uma experiência ímpar, digamos assim, foi muito bom mesmo. Mas esse livro é vendido? Como funciona esse livro? Cara, eu não concluí ele da forma que eu gostaria. Ele já tem um número de músicas legais, tudo. Mas eu queria, né, passar em algum edital, alguma coisa para fazer uma edição de vários livros, fazer um disco com as músicas com acompanhamento, tudo, levar mais a sério. Mas eu tenho ele, quem se interessar, faço xerox e mando, né? Não tenho muito esse pudor, tem que esperar lançar. Mas eu gostaria né, de espalhar eu acho que é um trabalho interessante, principalmente para guri, né, esses projetos sociais, porque eles prezam por leitura, né, e às vezes eles falam, não vamos tocar o choro, porque choro é muito difícil, é só num nível avançado. Aí falam, não, aqui está aqui, né, pode passar para a galera que dá para fazer sim, né. Sim, divisão mais fácil, vocês colocaram, mais facilitada, né? É bem para conseguir estudar o choro desde o início dos estudos musicais, né? Pessoal não se fechar, né? Achando que o choro é difícil, que vai demorar para estudar. Eu acho que dá para estudar o choro desde o início. Tem que ter que o Brasil é muito pobre de material, né? Se for ver nos Estados Unidos, o jazz já tem esse monte de material assim, né? O Brasil ele não tem. Então tanto que você vê o pessoal que dá aula, né, nesses projetos, tem muita música internacional, né? E não precisa, né, porque a nossa música é tão rica. A gente acaba... Verdade. Você como educador também pode falar muito bem sobre isso, né, Alexandre? A gente acaba esquecendo um pouco, né, das nossas raízes, né? E acaba realmente entrando nessa... Poderia ser um pouco mais mesclado. Como você falou, falta material, mas acho que não custa também partir um pouco da gente, né? Não sei. Partir um pouco da gente. Vamos pelo menos fazer coisas simples, mas que já usa a nossa métrica musical, né? Nossa swing que nós herdamos, né? E tudo isso, né? Acho que falta um pouquinho isso mesmo. A galera assusta, né, com as figuras rítmicas que são mais elaboradas, né, do samba, tudo. Mas eles esquecem que a gente nasceu aqui, né? Então é intuitivo. Eu passo às vezes para criança, cara, é muito louco. Para umas crianças de menos de 10 anos, eles estão tocando no contratempo sem perceber, entendeu? Na hora que eles nem sabem o que eles estão fazendo, né? Porque eu passo de ouvido, não vão tocar. Se for parar para pensar que eles estão fazendo, eles não tocam, né? Sim. Então, assim, é muito intuitivo, porque já nasce escutando samba, né? Então, acho que não tem que ter esse medo, não. Tem que colocar a galera para tocar música brasileira. Mas é isso, Alexandre. E mesmo com a mídia, né? Vamos falar assim, nós temos uma mídia muito difícil, né? Difícil que eu digo assim, é o que coloca outros estilos, né? Mas eu vejo que o choro, ele tá aí há quantos anos já? O choro já... Eu não lembro, é do final do século XIX, né? Então, muito tempo. Só que o interessante do choro é que ele vem se modernizando, né? Ele não é um ritmo folclórico, né? Parado no tempo. Ele tem uma outra cara. Se você for ver o choro que era feito
1800, tarará, é de um jeito. 1930 é de um jeito e hoje é outro jeito também. Então, só que ao mesmo tempo não perde a sua essência, né? Não perde suas raízes. Então é isso que é legal do choro. Que ele sempre ele se mantém, né, com a raiz dele. Né? É isso. Alexandre, e o que você deixaria aí para o pessoal, mesmo aqueles que começaram na música mais tarde, ou mesmo os novinhos, mais novos, né? Que está a fim de tocar e conhecer mais um pouco da música brasileira? Eu acho que não tem medo mesmo, né? O pessoal que está começando a tocar, quer tocar música brasileira, é tentar. Eu acho importante essa coisa de nós aprendemos primeiro a falar e depois a escrever, né? Então eu acho importante esse processo na música também. Tanto que, então assim, tanto o pessoal mais velho que quer aprender, começar a estudar música, o pessoal mais novo, acho que o processo dessa coisa de tentar tocar mais de ouvido, tentar, né, primeiro, eu acho que é mais animador e satisfatório. Né? Você vai lá e toca, tipo, Asa Branca de Poiró, que legal, né? Depois que você vai ler, olha, pô, bacana, né? Então, acho que esse caminho, eu indicaria esse caminho inverso, sabe? Que muitas escolas fazem de já enfiar a partitura logo de início, né? Muita gente assusta e desiste. Né? Esse é um ponto que você tem completamente razão, porque muitos desistem por causa disso, né? Não, mas eu quero, né? Não tem, talvez ele faltou ainda apreciar, né, a música, pegar o instrumento, começar a tirar um som, né? Sim, e tem muita gente já que começa assim, não desiste, só que nunca saiu da partitura, né, cara? E aí quando você tira a partitura da pessoa, é como se, né, a pessoa desaprendesse a tocar. Né? Não sabe tocar mais instrumento. É um negócio que eu acho muito louco, né? Eu falei, como assim, né? Eu acho estranho, cara, porque não faz sentido nenhum. Né? Você tirou a partitura da pessoa, não toca. Né? Estranho. É engraçado que tem uma galera que eu conheço que tem uma super capacidade, super ouvido, mas a pessoa não sabe, ela está tão habituada ali que ela não sabe que ela tem essa capacidade. Né? Sim. Tem alguns alunos meus de prática que entraram ali assim, né? Só lendo e chegou lá, vai ter que tocar de ouvido e já assustaram. Ixi, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Aí eles veem que dá conta, tudo, e pô, a felicidade. Teve um que me agradeceu muito, falou, cara, eu não sabia que eu conseguiria decorar alguma música. Tipo, muito obrigado por fazer isso. E a pessoa já toca há muitos anos, há 30 anos. Né? Isso é muito legal, né, cara? Sim. E satisfatório para mim, né, como professor. Com certeza, Alexandre. A sua didática. E conseguir seria um mundo perfeito, né? Conseguir unir os dois mundos, né? Não é tão simples, né? Exatamente. Mas é isso. Uma coisa, eu acho que não tem como, né, às vezes também ficar só no ouvido, também não é legal, né? Porque é uma coisa se você falar e não saber escrever, né? Fica meio chato, né? Pô, você não sabe escrever, como que você vai conversar aqui, né? Então a música é a mesma coisa. Então, quando você não sabe ler e escrever, fica um pouco chato, né? Às vezes você quer mostrar a sua música para alguém. Aí você tem que ir lá passar as notinha por notinha, né? Então se você sabe escrever sua música, você escreve a partitura, tá aqui, vamos lá, fica mais prático, né? Então as duas coisas são muito, muito importantes, né? Uma coisa não exclui a outra. O Hermeto Pascoal, né, que era totalmente ouvido, né? Acho que ele chegou com 40 anos e falou, não dá, tem que aprender a escrever. Ele foi e aprendeu. Hoje ele escreve super bem rápido, né? Ele pega, vou dar uma música pra você aqui agora. Sem instrumento, sem nada. É outra lenda viva, né? Outra lenda viva. Incrível, gênio mesmo. Alexandre, muito satisfeito aí com a conversa, bate-papo. Acho que foi um aprendizado aí para todo mundo aí que está assistindo, viu? Opa, eu que agradeço. Foi muito legal mesmo. Isso aí. Muito obrigado, então, Alexandre. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Uma boa noite a todos e até a próxima.